Em 2014, a Colômbia achou que a Copa do Mundo tinha acabado antes mesmo de começar. O que ninguém estava esperando era que um moleque de 22 anos, com aquela cara de quem seria barrado na porta de qualquer balada, fosse colocar o mundo inteiro no bolso. Hoje a gente vai destrinchar o dia que James Rodrigues simplesmente hackeou a Copa do Mundo. E aí, time, tudo certo? Eu sou o Michael e para entender quem foi esse garoto James Rodrigues na Copa de 2014, primeiro a gente tem que voltar a fita bastante. A Colômbia não jogava uma Copa do Mundo há 16 anos. A última vez tinha sido lá em 98, sabe? Uma eternidade. O país estava faminto por uma alegria. E a geração de ouro deles finalmente parecia pronta para fazer barulho no Brasil. A grande esperança colombiana tinha nome e sobrenome: Radamel Falcão Garcia. O cara era o dono do time, a referência absoluta, o camisa 9 que ia resolver tudo. Só que em janeiro daquele ano, a poucos meses da bola rolar, aconteceu o pior pesadelo possível num jogo na França. O Falcão rompeu o ligamento do joelho esquerdo e o país entrou em luto. Tava um clima de velório antes mesmo do torneio começar. Ninguém botava fé que aquele time ia longe sem o seu maior astro. É nesse cenário de terra arrasada que a camisa 10 cai no colo de um meia canhoto do Mônaco, que até então era visto como um coadjuvante do Falcão. Só isso. O James não tinha o tamanho do Falcão, não tinha a mesma mídia, e a pressão nas costas dele era daquelas que esmagava qualquer um. Mas o que a gente ia descobrir nos jogos seguintes é que a camisa da seleção meio que não pesa para esse garoto. Muito pelo contrário, ele veste o manto, pede bola no pé e vai pro baile. E a fase de grupos já foi o primeiro aviso, em letras bem garrafais, de que aquela Copa não ia ser normal para ele. Quando a bola rolou no grupo C, a galera esperava ver a Colômbia nervosa e travada contra a Grécia. Mas o James simplesmente amassou a concorrência desde o primeiro minuto. Ele assumiu o jogo, cadenciou o meio-campo e no finalzinho ainda deixou dele. 3-0 limpo. Depois, contra a Costa do Marfim, num jogo pegado e físico, ele foi lá e achou a chave de novo. Abriu o placar de cabeça. O moleque estava flutuando no gramado, com uma confiança absurda. Ele enxergava espaços que a zaga adversária nem sabia que existia. Aí veio o terceiro jogo contra o Japão. O técnico decidiu poupar o James, já que a vaga estava meio que garantida. E o James acabou ficando no banco. O primeiro tempo acabou empatado, o time todo travado, parecendo que jogava com o freio de mão puxado. No intervalo, o técnico soltou o James no campo para resolver. Meus amigos, ele precisou de exatos 45 minutos para dar 2 assistências, fazer um golaço de cavadinha e transformar aquilo numa goleada de 4-1. Deitou e rolou, brincou de jogar bola. Naquele momento, o mundo inteiro parou de perguntar pelo Falcão. A Colômbia tinha achado seu dono, mas o verdadeiro teste, o que separa os bons das lendas, ainda estava por vir. Oitavas de final. Colômbia contra Uruguai. Mata-mata que não perdoa ninguém. E o palco? O templo do futebol. Maracanã lotado. A atmosfera estava pesada, densa, daquelas que dá para sentir pelo vídeo mesmo. O Uruguai tinha acabado de perder o Suárez por conta daquela mordida. Bizarro aquilo. Mas a camisa celeste pesa 1 tonelada, com ou sem ele. Era a famosa catimba sul-americana levada ao nível máximo. O plano dos uruguaios era claro: picotar o jogo, marcar o James no corpo, destruir a criação colombiana e levar a classificação no sufoco. E até os 28 minutos do primeiro tempo, o plano estava dando certinho. A defesa do Uruguai parecia um muro de concreto, absolutamente intransponível. Não tinha espaço no meio, não tinha espaço nas pontas,
Era aquele típico duelo de eliminatórias onde ninguém quer errar. Até que aquele garoto resolveu brilhar novamente e pôr o ponto final naquela partida. O que estava prestes a acontecer no Maracanã ia entrar direto para a história das Copas. A zaga uruguaia estava confortável, armada na frente da área, pronta para cortar qualquer cruzamento. O estádio com aquele zumbido de apreensão que dava até arrepio. Aí, do absolutamente nada, o camisa 10 colombiano abre uma fenda na defesa adversária. Ele mata a bola no peito como se fosse um travesseiro, dá uma olhadinha pro goleiro de canto e, sem deixar a bola cair, emenda um chute absurdo de canhota, de fora da área. O silêncio que precedeu aquele lance é uma coisa maluca de descrever. O Uruguai achou que tinha fechado a porta, mas bastou um milissegundo de descuido para o cara inventar um espaço que não existia. Naquele dia, ele não só pavimentou o caminho para o prêmio Puskás, ele alugou um triplex na cabeça de todo mundo que duvidava daquele garoto. No começo do segundo tempo, o Rames ainda foi lá e fez mais um. 2-0, jogo morto. Mas o destino em Copas costuma cobrar de um jeito bem amargo quem ousa sonhar alto demais. Quartas de final. O adversário agora era o Brasil, dono da casa, com um Castelão fervendo em Fortaleza. A Colômbia entrou assustada com a pressão inicial, e o Rames foi caçado em campo desde o primeiro minuto. O Brasil, macaco velho, foi lá e fez um jogo extremamente físico e faltoso. Rodízio tático mesmo, para parar o camisa 10 de qualquer jeito. Mas mesmo amarrado e apanhando o jogo inteiro, ele ainda converteu lá no finalzinho um pênalti para a Colômbia. Só que não deu. O Brasil venceu por 2-1 e acabou com o sonho colombiano. O Daniel Alves e o Davi Luiz atravessaram o campo inteiro para ir lá dar um abraço e pedir aplausos para a torcida. Foi a prova maior de que até o adversário sabia que tinha acabado de eliminar o melhor jogador do torneio. E o mundo bilionário do futebol não tinha mais como ignorar o que tinha acontecido no Brasil. O Florentino Pérez viu aquele jogo no Maracanã e simplesmente puxou o talão de cheque. Poucas semanas depois da Copa, o Rames foi apresentado no Santiago Bernabéu, com status de galáctico, 80 milhões de euros. Um único mês de torneio mudou completamente o patamar dele para sempre. Poucos jogadores na história centenária do esporte tiveram um pico tão brilhante e tão concentrado em um único mês. Ele entregou a obra-prima máxima, no maior palco que existe, e garantiu com folga que o nome dele nunca seja esquecido quando alguém sentar para falar de Copa do Mundo. E se você curte histórias como essa, eu vou deixar um vídeo aqui em cima do Puyol. Então vai lá e vê como foi a história do Puyol no Barça. Mas antes de ir, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. E a gente se vê por lá. Valeu, falou e até lá!